tarde. Boa tarde. Está começando mais um CSTA News. E hoje iremos falar sobre um tema da atualidade. A Copa do Mundo está chegando e com ela, dúvida de vários brasileiros vem aparecendo. A equipe do CSTA News preparou uma reportagem especial para esse evento tão aguardado pelos amantes de futebol. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930. Após muitas tentativas, se organizaram uma competição mundial de futebol desvinculada ao Comitê Olímpico Internacional. O grande responsável pela realização do evento foi James Rimet, presidente da FIFA por mais de 30 anos. A federação foi fundada em 1904 e contou com a adesão inicial da Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Desde então, a competição mundial de futebol vem ocorrendo de 4 em 4 anos, com exceção dos anos de 1942 e 1946, onde a FIFA decidiu suspender o evento por razão da Segunda Guerra Mundial. Este ano, o país que irá sediar o evento é o Catar, localizado no Oriente Médio. Considerando um dos países mais conservadores com religião islâmica, algumas preocupações vêm sendo comentadas, já que o Catar tem regras rígidas, como, por exemplo, andar na rua de regata e calça rasgada, bebidas alcoólicas em público, demonstração de carinho e casais LGBTQIA+. O presidente Nasser Al-Khelaifi, em entrevista com o Comitê da Copa do Mundo em 2022, disse que receberá bem todos os estrangeiros, inclusive a comunidade LGBTQIA+. Ao longo da entrevista, o presidente pede respeito pela cultura do país e diz que o Catar respeita todas as demais existentes. A sede da Copa comunicou algumas regras que irão adotar durante o evento. 1. Não será necessário se vestir com trajes muçulmanos. No entanto, será obrigatório que os turistas se vistam evitando trajes que mostrem os joelhos, barriga, ombros ou busto. 2. Fotografar locais sem autorização pode prejudicar o visitante, principalmente edifícios religiosos e militares. Você precisará de uma licença emitida pela Agência de Notícias do Catar. 3. Por lá, beber é um pecado. O país muçulmano e de religião islâmica não permite o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida só poderá ser consumida em poucos hotéis ou restaurantes, sendo legalizado somente para turistas maiores de 21 anos. 4. Será proibido demonstrar afeto em público e não valerá apenas para casais LGBTQIA+. Casais heterossexuais também serão proibidos. Agora vamos entender um pouco mais do clima e região do Catar. Para isso, convidamos a meteorologista Juliana Furran. Olá, Juliana! Conte-nos mais sobre esse país do Oriente Médio. Bom dia, Maria Cecília. Bom dia, Júlia. Bom, a dúvida de muitos brasileiros é por que a Copa do Mundo de 2022 acontecerá no final do ano e não em julho, como de costume. A resposta para essa pergunta é fácil. É por causa do clima do Catar. O país do Oriente Médio, que irá sediar o maior campeonato de futebol do mundo, tem clima desértico, com temperaturas que variam de 15 graus a 45 graus. Tudo isso porque o Catar está localizado na península do Golfo Pérsico. E a região que se encontra é basicamente coberta por areia e vegetação nativa. Entre os meses de maio e setembro, o Catar está passando por um longo verão, onde a temperatura média é de 38 graus, e no mês de julho, que normalmente ocorre a Copa do Mundo, é o período com maiores temperaturas são marcadas no país. Então, para melhor comodidade e não atrapalhar as seleções, a FIFA decidiu realizar a Copa no fim do ano, onde no Catar a temperatura média entre dezembro e março é abaixo dos 26 graus e o índice de chuva maior. E pelo clima ser tão desértico, o preparo físico dos jogadores que estão escalados para a Copa do Mundo de 2022 é muito importante e precisará ser redefinido para que os atletas consigam ter um bom desempenho na partida. Muitos estudos mostram que o desgaste físico de um atleta é enorme durante um jogo de futebol. As reservas de carboidrato, que são a gasolina para um jogador, despencam após uma partida e é preciso de aproximadamente 72 horas de descanso entre um jogo e o outro, para que o atleta tenha seu desempenho máximo. Para a segurança e monitoramento dos seus atletas, a seleção brasileira investiu em um anel com a função parecida com o já existente relógio inteligente. Com esse dispositivo, é possível verificar a frequência cardíaca do atleta e a temperatura do corpo. É um cuidado que nossos atletas que realmente é necessário. Ao que visitam o país, protejam-se. Vão daí, Júlia e Maria Cecília. Realmente, se proteger do calor do Catar é uma dica valiosa. Obrigada, Juliana. E aproveitando que estamos aconselhando os telespectadores que vão assistir os jogos de pertinho, vamos falar agora da alocação de jogadores e da infraestrutura dos estádios que se preparam para receber o público. Para responder tais assuntos importantes, convidamos novamente a meteorologista Juliana.
Ju, como estão os preparativos aí no país? Conte para nós. Aqui em Doha, onde estou, o clima é de festa. Os catarenses estão muito animados com a chegada da Copa. Bom, mas como irá ficar a alocação dos 32 seleções, já que o Catar é um país geograficamente pequeno? As seleções ficarão em palácios, hotéis e spas de luxo. O Catar vai alojar 24 seleções com um raio de 10 km de distância cada uma. As consideradas maiores seleções, como a Alemanha, sendo uma delas, ficará com base de 100 km de distância para não ficar tão perto do tumulto do país. Ela se hospedará em um resort da propriedade da família real do Catar. A Inglaterra, também distante da multidão de Doha, vai privatizar uma praia longe da capital. Já a França, atual campeã, ficará em um palácio particular. E o Brasil ficará em Westin Doha Hotel e Spa. É importante ressaltar que o consumo de bebidas alcoólicas nos hotéis dos jogadores é totalmente proibido. A alocação do público nos estádios também foi pensada pelo Catar. Serão utilizados ao todo 8 estádios sediados em 5 cidades selecionadas. Novamente, por ser um país pequeno, a maioria dos estádios teve de ser construído ou reformado. As novas arenas do Catar prometem ter infraestrutura luxuosa, sustentável e de última geração. Os principais são 2, palco do final e o maior estádio do Catar, o Estádio Nacional de Lusail, que tem capacidade de 80 mil pessoas e é caracterizado por um design futurista e elementos que remetem à cultura árabe. E o Estádio Al Bayt, construído especialmente para a Copa. Tem capacidade de 60 mil pessoas e será o local do jogo, de abertura e outras 8 partidas. O interessante, pessoal de casa, é que após a Copa das arenas serão todas reduzidas, desmontadas ou terão partes de sua estrutura reutilizada para fins de sustentabilidade. Tenho certeza que todos que passarão por aqui adorarão as estruturas e comodidades. Isso é tudo. Tenham um bom dia. Obrigada, Juliana. Com certeza os estádios são luxuosos. Tanto os jogadores quanto o público estarão bem acomodados e serão bem recebidos. Agora vamos falar um pouquinho do time do Brasil e sobre a febre que está sendo o novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022. O time escalado pelo técnico Tite conta com os goleiros Alisson e Ederson. Nas laterais, Danilo e Alexandre. Já os zagueiros foram chamados Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. O meio de campo terá Fred, Paquetá, Casemiro e Felipe Coutinho. E para o ataque, o time contará com Vinícius Júnior, Richarlison, Gabriel de Jesus, Antony, Neymar e Rafinha. O Brasil tem um time bastante admirável e incisivo. Uma atuação perfeita em diversas partidas. A seleção já venceu 5 vezes a Copa do Mundo nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Todos os brasileiros se dizem ansiosos para o tão esperado Copa de 22, ainda porque esperam que a seleção brasileira conquiste o hexacampeonato, que já é sonhado há 20 anos. Como já era esperado, com a chegada da Copa do Mundo, os álbuns de figurinhas voltam a se tornar febre pelo Brasil. O álbum de capa dura está custando em cerca de R$ 45 e o álbum em brochura cerca de R$ 12. Mas o que chama a atenção são os valores das figurinhas, que crescem a cada mundial. Em 2018, o valor das figurinhas estava por volta de R$ 2 e agora está custando R$ 4. Completar um álbum da Copa de 2022 sem trocar figurinhas pode custar cerca de R$ 3.800, mas não para por aí. Algumas figurinhas, consideradas raras de jogadores famosos como Neymar, pode chegar a custar cerca de R$ 9.000. Contudo, a Panini, editora do produto, afirma que essas figurinhas raras não são necessárias para completar o álbum. Também é possível comprar pacotes com centenas de figurinhas pela internet. Só é muito importante ter cuidado para não cair em golpes e acabar saindo no prejuízo. O álbum ganhará a função de lembrar, de contar como foi a Copa de 22, assim como faz os álbuns dos anos antigos, que hoje os pais mostram para os seus filhos e os avós para os seus netos. Essa foi a reportagem que preparamos sobre o evento tão esperado por muitos. Desejamos que se divirtam, que todos se respeitem e, como brasileiros, que o Hexa finalmente venha. O jornal CSA News vai ficando por aqui. Te espero nesse mesmo horário e nesse mesmo canal semana que vem. Boa tarde e obrigado por sempre estarem conosco.